Você já rezou e mesmo assim tem aquela sensação de que nunca conseguiu realmente encontrar Deus? Você já passou por isso? Talvez você não esteja rezando errado por falta de fé, mas porque nunca te ensinaram algo essencial que eu vou te entregar aqui nesta palavra de força e coragem, que é a 13ª do nosso retiro quaresmal, tempo de avançar. Você pode estar rezando errado. Vamos juntos para a palavra de força e coragem que vai gerar um impacto de transformação na sua vida? Mas antes, dá um like nesse vídeo. Teu like fortalece muito. Você que não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Clica no sino e na mensagem todas para você não perder nada. Venha na seta de compartilhar, pega esse link, vai lá no WhatsApp, você vai enviar para os seus grupos, amigos. Muitas pessoas precisam ouvir essa palavra de força e coragem. Vamos juntos? Você pode estar rezando errado. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai que vê no segredo te recompensará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, durante esses dias, esses 12 dias que passaram, nós falamos de conversão, falamos de decisão, falamos de cair e levantar, falamos de confessar. Mas agora Deus quer te ensinar algo ainda mais forte. A quaresma não é só abandonar os pecados, não. É aprender a viver com Deus. Olha o movimento. Abandonar os pecados, mas principalmente viver com Deus e em Deus. E aqui existe uma realidade silenciosa. Muitas pessoas rezam há muitos anos. E eu já ouvi isso de tantas pessoas que nunca tiveram um encontro interior, pessoal com Deus. Mas eu rezo sempre, mas não tive a experiência desse encontro. Não é falta de fé. É porque nunca foram ensinadas a rezar com o coração. Exatamente. E é interessante porque, primeiro ponto, muita gente pensa que rezar é só falar. Então guarde essa palavra. Rezar não é só falar. Tem gente que pensa que rezar é falar, dizer, ler, repetir. Não. Ele disse assim, Jesus nos ensinou. Ele não disse primeiro o que rezar. O que ele nos disse nesse evangelho? Como rezar. E isso é maravilhoso. Entra no teu quarto, ou seja, oração não começa com as palavras. Guarda isso. Isso aqui é libertador. Ela começa com a presença. Nunca esqueça. Primeiro, entra no teu quarto. Ou seja, como é que eu rezo? Não é nem o que eu digo, o que eu falo, o que eu rezo, mas como eu rezo. Ou seja, a oração não começa com as palavras. Não começa dizendo o que eu digo, o que eu falo, mas começa com a presença. E você pode rezar muitas fórmulas e não parar diante de Deus. E pode ficar em silêncio e realmente rezar e ter intimidade com Deus. Não sei se vocês já ouviram a história do Zé. Zé todo dia era um homem muito simples e ele não sabia dizer palavras bonitas, mas ele tinha uma intimidade muito forte com Deus. Ele passava na igreja, se ajoelhava diante do Santíssimo e ele não dizia muitas palavras. Ele dizia assim: Oi, Jesus, eu sou o Zé, eu vim te visitar. E ali ele ficava em silêncio. Ele não tinha outras coisas, não tinha palavras bonitas para dizer, mas ele estava. E todo dia ele passava, se ajoelhava e dizia: Oi, Jesus, eu sou o Zé, eu vim aqui para te visitar. E ficava em silêncio. E assim ele fazia todos os dias. Um dia, Zé adoeceu, não pôde ir lá na igreja. De repente, entra uma pessoa, um homem, no seu quarto e disse: Oi, Zé, eu sou Jesus, eu vim te visitar. Essa historinha nos traz a intimidade, a oração de intimidade. Eu sei quem é Jesus e o meu coração está unido ao dele.
e o dele unido ao meu. O segundo ponto, lembre do primeiro, rezar não é só falar, rezar é presença. Segundo ponto, Deus não quer só pedidos, não. Grande parte da oração das pessoas é assim, pedir pela cura, pela libertação, pela restauração, para a família, por isso. Eu não estou criticando, porque Jesus disse, pedi e recebereis, batei e vos será aberto. Mas eu quero te dizer que se tua oração for baseada só em pedidos, você vai cansar, porque você não vai ter intimidade. E principalmente, tem gente que entra, por exemplo, numa quaresma como essa, passa 7 dias, e aí quando não recebem rápido, desanimam. Por que desanimam? Porque a sua oração estava baseada naqueles pedidos. Mas um relacionamento não nasce só de pedidos, você sabe disso. Você não começa um relacionamento, seja de amizade, de namoro, do que for, só pedindo. Nem que seja um relacionamento comercial. Como assim? Essa outra pessoa só me pede, só me pede, só me pede? Então, um relacionamento, imagine alguém que só procure você no dia que precisa, não é? A oração muda quando você para apenas de falar com Deus e começa a estar com Deus. Por que eu vim? Por que eu estou fazendo essa quaresma? E eu digo para vocês, porque nós somos combatentes, e quem já é combatente há mais tempo sabe disso. Nós não estamos aqui por causa da quaresma. Nós estamos aqui todos os dias. Sim, são mais de 6 anos consecutivos sem parar. E eu digo para você, todos os dias. Mas é por causa da presença, não é por causa da quaresma. Na quaresma nós intensificamos as nossas invocações e súplicas. Preste atenção nisso. A oração muda quando você para apenas de falar o tempo inteiro com Deus e começa a estar com Deus. Nós estamos, temos rotina espiritual. Quando acordamos, começamos o dia com essa palavra tão forte de força e coragem que nos dá instrução para ir além. Fazemos nossas atividades no meio do dia, rezamos o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males, ali no intervalo do almoço, nos dá força para continuar a batalha do dia. Trabalhamos à tarde às 18 horas, ou no ônibus, no carro, voltando para casa, a poderosa campanha de oração da quaresma. Às 20 horas, em casa, em família, dobramos o nosso joelho diante de Jesus no Santíssimo Sacramento e rezamos o texto do Sagrado Coração de Jesus. O que é isso? Isso é estar com Deus. Temos momentos de estar com Deus. E aí vem o terceiro ponto. A oração, ela começa sempre no silêncio. O maior medo espiritual de muitas pessoas é o silêncio. E isso aqui é muito forte. Porque no silêncio você para de controlar as coisas, né? Enquanto você está falando, você está dirigindo, está controlando para onde vai. Mas é exatamente ali que Deus fala. Porque no silêncio você não está coordenando. No silêncio você não está dirigindo, você não está direcionando. E é exatamente quando você para silenciar que Deus fala forte ao seu coração. E eu vou te dizer, tudo muda quando Deus fala com você. Você só vai entender verdadeiramente o que é oração quando você ouvir Deus falar. Porque talvez muita gente está sendo liberta agora quando eu falo isso, porque você sempre entendeu que a sua oração era repetir orações ou falar o tempo inteiro com Deus. Mas a oração é muito mais que isso. E ela se torna eficaz, sabe? E lembra que eu disse que você pode estar rezando errado quando só você fala. Mas quando você começar a escutar a Deus, preste atenção nisso, tudo muda. Inclusive na sua mentalidade, a forma como você se relaciona com Deus muda tudo. Passar a escutar o Senhor. E é o silêncio que faz isso. Hoje você vai fazer algo muito simples. Preste atenção. Não é sobre rezar muito. Não diga muitas palavras. Permaneça alguns minutos em silêncio diante de Deus. Sem pressa. Sem pressa. Sem muitas palavras. Faça igual o Zé, né? Lembra? Basta dizer, ô Jesus, diga o seu nome, eu estou aqui. Basta dizer isso, Senhor, eu estou aqui. Escreva até nos comentários agora, diga, Senhor, eu estou aqui. Pronto. Diga isso e silencie. Vou dar um exemplo. Faça concreto. Separe hoje 10 minutos, sozinho, sem ninguém, sem celular, sem música, nem música de fundo, sem distração. Você não vai pedir nada, nada. Você vai apenas permanecer. Você vai selecionar. Geraldo, eu não consigo 10. Então comece pelo menos com 5. 5 minutos de silêncio total. Se for preciso, tranque no banheiro para fazer isso. Não peça nada, apenas permaneça. Você pode descobrir que Deus já estava esperando esse momento há muito tempo.
E talvez você vai ouvir as instruções mais poderosas e direções que podem mudar a sua vida. Ouvir a Deus. A conversão te aproximou de Deus, não é? Agora, a oração vai te fazer conhecê-lo. A travessia não termina quando você abandona o pecado. Ela começa. Ela começa quando você aprende a permanecer com Deus. Esse é o diferencial. E eu quero rezar por você hoje, nesse momento. Senhor Jesus, eu te peço por este filho, esta filha, que está ouvindo esta palavra poderosa e que hoje decide crescer em intimidade. E te pedimos, fala ao nosso coração. Nesse momento de silêncio que nós fizermos hoje, fala ao nosso coração. Dirige os nossos passos, os nossos caminhos. Responde às nossas dúvidas, porque nós queremos crescer na intimidade contigo. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora. Amém. Eu tomo posse. Compartilhe agora esta palavra de força e coragem com seus amigos, grupos, amigos, maior número de pessoas. Faz o seguinte, dá um like, o teu like vai fortalecer muito. Você que não está inscrito, se inscreve, clica no sino e na mensagem todas para não perder nada. Vê na seta de compartilhar, pega esse link, vai lá no WhatsApp, envie para 10, 20, 50, lista de transmissão, grupo dos amigos, da família, maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis iluminem, transbordem, leva o amor de Deus aos 4 cantos dessa terra. Iluminou, transbordou, meio-dia em ponto eu estarei de volta para rezarmos o poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os males, 18 horas a campanha de oração da Quaresma e 20 horas o texto do Sagrado Coração de Jesus em adoração diante do Santíssimo Sacramento. Eu espero você. Que Deus te abençoe e te guarde, força e coragem.